vamos olhar para o cenário internacional com o Américo? O Américo está nos esperando porque o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos são, a partir de agora, guardiões do Estreito de Hormuz e vão cobrar um pedágio de 20% sobre toda a carga transportada. Ele também anunciou a retomada do bloqueio aos portos iranianos. Américo Martins, essa era uma das condições do Irã para que houvesse acordo, ou seja, não taxem o Estreito de Hormuz, não dominem o Estreito de Hormuz. Agora me explica, Américo, ele deu algum detalhe se esse pedágio vai ser cobrado só dos iranianos ou para a gente também, eventualmente navios brasileiros que passarem pelo Estreito de Hormuz? Boa tarde, Uribe, boa tarde, Tainá. Uribe, ele não deu detalhes, ele fez esse anúncio através das redes sociais, mas ele deu a entender que todos os navios que passassem pelo Estreito de Hormuz seriam taxados, teriam que pagar esse pedágio, que, como você muito bem colocou, era uma ideia inicialmente dos iranianos, que enfrentou uma oposição muito forte do próprio presidente Donald Trump, da comunidade internacional e especialmente dos outros países do Golfo, porque ninguém quer a cobrança de qualquer pedágio numa via que era completamente aberta, sem nenhum grande problema, antes dessa guerra que começou entre Estados Unidos, Israel e o Irã no dia 28 de fevereiro. Mas, Uribe, vamos ver exatamente o que o presidente Donald Trump anunciou nessa postagem que ele fez nas redes sociais. Ele disse o seguinte, e aí eu vou destrinchar todos os pontos do que ele falou. Ele diz o primeiro ponto: o Estreito de Hormuz está aberto e permanecerá aberto com ou sem o Irã. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: estamos reimpondo o bloqueio ao Irã, assim chamado porque impede apenas que navios ou clientes do Irã entrem ou saiam do estreito. E aí ele continua: os Estados Unidos serão daqui em diante conhecidos como os guardiões do Estreito de Hormuz. No entanto, nessa condição e por uma questão de justiça, segundo o presidente Donald Trump, eles vão cobrar uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada. Então, numa publicação nas redes sociais, sem dar maiores detalhes, o presidente Donald Trump faz 3 anúncios importantes e é fundamental que a gente olhe os efeitos e o que ele está dizendo aqui. Primeiro ponto: o Estreito de Hormuz está aberto e permanecerá aberto. Não é bem assim, pelo contrário. Ontem, domingo, nós tivemos apenas 6 embarcações passando pelo Estreito de Hormuz. Por quê? Porque nós temos uma guerra acontecendo no Estreito de Hormuz e temos essa disputa muito acirrada entre o Irã e os Estados Unidos pelo controle do Estreito de Hormuz. É por isso que nós estamos nesta fase da guerra. Essa fase da guerra é sobre o controle do Estreito de Hormuz. E por conta de bombardeios, a gente tem cada vez menos navios passando por ali. 6 navios apenas no domingo, o menor número em 5 semanas. Então o presidente quer manter essa narrativa de que o estreito está aberto, mas não é bem assim. Existe um risco muito grande para os navios e por isso eles estão evitando aquela região. Segundo ponto, ele anuncia a volta do bloqueio ao Irã. Bloqueio econômico ao Irã. O que aconteceu? Os Estados Unidos já tinham feito um bloqueio. Neste bloqueio, eles impediam a passagem pelo Estreito de Hormuz de qualquer navio que estivesse carregando petróleo do Irã ou fosse iraniano. E nós chegamos a ver os Estados Unidos atacando petroleiros que levavam petróleo do Irã. O presidente Donald Trump disse que isso volta a valer. Portanto, aqui, a tentativa do presidente Donald Trump é estrangular a economia do Irã. O Irã só concordou em fazer aquele acordo, muito mal feito, por sinal, de paz temporário com os Estados Unidos, porque ele estava sendo asfixiado economicamente por conta desse bloqueio. Então, esse bloqueio que o presidente Donald Trump anuncia agora tem sim condições de ser implementado de fato e vai ser uma pressão enorme sobre o Irã. É uma decisão do presidente Donald Trump de ampliar a pressão econômica sobre o Irã, o que força os iranianos a tentarem algum tipo de negociação. E o terceiro ponto: ele chama aí os militares americanos dos guardiões do Estreito de Hormuz, ele pode dar qualquer tipo de nomenclatura para isso, e ele fala na cobrança desses 20% de pedágio, só que ele não dá nenhum detalhe de como isso vai ser feito, como é que isso vai ser implementado. E muito certamente, Tainá e Uribe, nós vamos ter uma resposta dura dos países da região que não vão querer pagar
20% de imposto e também da comunidade internacional, até porque isso vai ter efeitos inflacionários. Imagina ficar pagando 20% sobre o transporte de qualquer petroleiro ou qualquer navio carregado de gás, por exemplo, pelo Estreito de Hormuz. Isso vai impactar a economia em vários lugares do mundo, vai transformar esses produtos em produtos mais caros. O presidente Donald Trump já está sendo criticado, inclusive, porque essa é uma proposta polêmica até nos Estados Unidos. Republicanos, por exemplo, já diziam que o Estreito de Hormuz, antes do conflito, estava completamente liberado. E agora, o que o presidente Donald Trump tem que fazer é, sim, lutar pela abertura do Estreito de Hormuz, mas não pela criação de taxas com relação a isso. Pode ser que o presidente, como já fez no passado, volte atrás com relação ao pedágio. Agora, o que é muito sensível aqui é o bloqueio à exportação de petróleo do Irã. Isso realmente bate muito forte na economia iraniana. Inclusive, os iranianos já responderam, dizendo que eles vão responder até militarmente contra qualquer tentativa dos Estados Unidos de tentarem controlar o Estreito de Hormuz, e eles acusam os americanos de estarem fazendo esse movimento e serem os responsáveis pela baixa do número de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Então a gente tem uma polêmica forte, mas esse bloqueio vai apertar muito a economia iraniana. Esse é um ponto que o presidente Donald Trump certamente vai manter para pressionar os iranianos.